Olá, alunos. Vamos para a resolução de uma questão falando sobre o Windows 7. Acompanha comigo a leitura, então, da questão aí na tela do teu computador. A figura apresenta parte da área de trabalho do Windows 7 em sua configuração padrão. Considere que a pasta geral está vazia. Assinale a alternativa que descreve o que acontece quando o usuário seleciona o documento Anotações e pressiona o atalho de teclado Ctrl X. Abre a pasta geral no Windows Explorer e então pressiona o atalho de teclado Ctrl V. Letra A, uma cópia de anotações é enviada para a pasta geral. Letra B, um atalho para anotações é criado na área de trabalho. Letra C, anotações é movido para a pasta geral. Letra D, um atalho para anotações é criado na pasta geral. E a letra E, uma cópia de anotações é criada na área de trabalho. E aí, qual a resposta então que nós temos para essa questão? Bem, primeiro vamos analisar passo a passo o que ele descreveu. E antes de qualquer coisa, é importante saber qual é o significado de Ctrl X e de Ctrl V. O Ctrl X é tecla de atalho para um comando chamado recortar. E o Ctrl V é tecla de atalho para um comando chamado colar. Então, Ctrl X é recortar e Ctrl V é colar. Quando tu aplica recortar, isto é, Ctrl X, e depois, no destino, Ctrl V, que é o colar, se for Ctrl X e Ctrl V, é recortar e colar. Isso quer dizer que tu está retirando da origem e está colando no destino. E quando tu retira de algum lugar e coloca em outro lugar, essa operação a gente acaba descrevendo como um tipo de operação que move o arquivo. Então, quando seleciona um arquivo, como era o caso, vamos observar atentamente, passo a passo, o que a questão indicou. Quer ver? Ó? Acompanha. Primeiro, ele disse que selecionou o documento Anotações. Então, primeiro isso, ele seleciona o documento Anotações. Então, esse arquivo aqui, esse documento chamado Anotações, ele acabou de selecionar. Ele clica e seleciona esse arquivo Anotações. Depois, o que ele continua fazendo? Depois de selecionar o arquivo Anotações, que é esse arquivo aqui que eu estou te mostrando, ele pressiona o atalho Ctrl X. Então, ele seleciona o arquivo Anotações e pressiona Ctrl X, que é recortar. Quando ele aplicar o recortar, ele vai retirar então da origem para depois colar num destino. Então olha só, Ctrl X, ele aplicou o comando recortar no arquivo Anotações e depois ele abre a pasta geral. Então ele disse que abriu esta pasta chamada geral, observa, abre a pasta geral e então pressiona o atalho de teclado Ctrl V. Então agora ele abriu a pasta chamada geral e lá dentro dessa pasta geral ele aplicou Ctrl V. Então ele recortou Ctrl X aqui da origem, tirando o arquivo Anotações da origem e colando dentro da pasta geral. O que ele fez então? Ele moveu esse arquivo que estava aqui na área de trabalho para dentro da pasta geral. Porque quando tu aplica recortar e colar, tu move o arquivo, porque tu retira ele da origem e coloca no destino. É diferente do Ctrl C e Ctrl V, porque se fosse Ctrl C e depois Ctrl V, aí seria uma cópia desse arquivo que ele colocaria na pasta geral, porque o Ctrl C mantém na origem e cria uma cópia depois com o Ctrl V no destino. Ctrl C, Ctrl V copiaria, mas como foi Ctrl X, ele recorta da origem, retira da origem e depois com o Ctrl V ele cola no destino, que é a pasta geral. Então, o que aconteceu? Ele moveu o arquivo Anotações da área de trabalho para dentro da pasta geral. Vamos buscar, então, a resposta adequada para essa questão. Ele dizia ali, observa na letra C de Canadá, que o arquivo Anotações é movido para a pasta geral. E, de fato, essa é a resposta correta. Porque quando ele aplicar Ctrl X, que é o recortar, e depois Ctrl V, que é o colar, recortar e colar move o arquivo, retira o arquivo Anotações da área de trabalho e cola depois com Ctrl V na pasta chamada geral. Letra C de Canadá é a resposta certa, Anotações então é movido para a pasta geral.
Letra C de Canadá. Se fosse Ctrl C e depois Ctrl V, aí a resposta seria uma cópia de anotações é enviada para a pasta geral. Aí seria a letra A de América, se fosse Ctrl C e Ctrl V. Mas como era Ctrl X e Ctrl V, era o recortar e colar, aí de fato a letra C de Canadá. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos!